Fala pessoal, beleza? Aqui é o Luiz, tô aí de volta depois da prova da Polícia Penal. Já faz um tempinho que eu não apareço e tudo isso tem uma justificativa. Depois da prova da Polícia Penal, comecei a focar os meus estudos para a segunda fase da OAB, que é uma prova que eu já fiz, né? A primeira fase, fui aprovado, obtive êxito. E agora temos a segunda fase, que é no dia 22, nesse domingo. Nós estamos a 4 dias da prova e eu estou utilizando como metodologia para essa segunda etapa as videoaulas gratuitas no YouTube, e também vou utilizar a revisão de véspera de segunda fase que as empresas que vendem curso para concurso oferecem. Nós temos aí o Gran Cursos, o Estratégia e o CEISC. Eu me inscrevi nessas três que vão oferecer a revisão de véspera. São 2 dias, dia 20 e 21. Vai haver aí o aulão, né, para revisar os principais pontos que podem cair na segunda fase. Costuma, em muitas vezes, esses cursos, essas revisões ajudarem bastante, né? Tanto que na minha primeira fase para o OAB eu aproveitei muito da revisão de véspera do CEISC, e muitas questões que eu acertei foi porque eu assisti a revisão. Então eu não vou deixar de assistir, né, a revisão de véspera para a segunda fase. Com material, eu estou utilizando o Vadmecum temático de Direito Administrativo e Constitucional. Aqui tem a legislação constitucional, a Constituição, e vai me ajudar bastante na elaboração da minha peça e também na justificativa, né, das questões dissertativas. E eu também estou com um Vadmecum tradicional, também da Saraiva. Esse é o de 2025, segundo semestre. Por que eu comprei ele? Porque a minha prova é a prova 45, foi bem no final do ano de 2025, a primeira fase. Então, esse Vadmecum ele ainda atende os requisitos aí para este concurso, né, da OAB. E o 2026, o Vadmecum 2026, já tinha alguns vendendo na leitura, porém o preço estava muito, muito salgado. Eu paguei em média R$170 em um e 180 no outro pela Amazon. E na verdade eu ainda tive ajuda, né? Queria agradecer aqui publicamente as pessoas que me apoiam, né? Em primeiro lugar, a minha namorada, né, que sempre acreditou e sempre acredita em mim, no meu potencial, e tá comigo em tudo, principalmente na questão dos estudos. E também a minha irmã, né? Eu queria mandar um abraço para as duas aqui. A Zirlene, que é a minha irmã mais velha, e ela sempre também busca me ajudar da maneira que ela pode. E queria agradecer também a todos que comentaram no vídeo passado, né, da Polícia Penal, deixando no comentário lá as palavras de força e motivação para que eu não desista, né? E queria dizer, né, aqui no vídeo, que desistir é uma opção que não existe para mim, né? Eu, mesmo que não consiga, né, de primeira, ou em um concurso que eu queira tanto, eu não vou parar, né, até conseguir a minha aprovação. Primeiro que a questão da OAB, para mim, é um fator que é muito, assim, é um fator contínuo, né? Para mim, um bacharel em Direito, ele tem que ter a OAB. Na verdade, não necessariamente ter a carteirinha ou ter feito a inscrição nos quadros da OAB, mas tem que ter feito a prova, pelo menos uma vez. Mesmo que não vá advogar, precisa ter passado na prova, sabe? Porque isso agiliza muito a vida, né, do graduado em Direito. Até mesmo para alguns outros concursos,
de carreira jurídica, onde se pede a prática jurídica. Depois que você está com a AB na mão, você consegue fazer aí um estágio, ou então até mesmo advogar como advogado júnior em alguma empresa. Vai contar o tempo ali para você contar como prática jurídica e te ajuda a galgar um outro concurso. Mas enfim, como metodologia para a segunda fase, como eu disse, né, vou utilizar as revisões de véspera e também eu encontrei um canal que chama Trilhantes no YouTube. Eu gostaria até de deixar um abraço aqui pro pessoal do Trilhante, que eles têm um curso de segunda fase muito didático. Mesmo o curso tendo muitos anos de publicação, eu não sei se eles postaram uma atualização desse curso. É um curso totalmente gratuito e, se eu não me engano, o professor também se chama Luiz. E eles começam desde o zero, assim, desde o habeas corpus até o final, dos remédios constitucionais, sobre as aulas práticas também, que eles ajudam a pessoa a se familiarizar com o vade-mecum, uma parada muito interessante. Então, estou utilizando esse material gratuito no YouTube. Vou utilizar as aulas de segunda fase gratuitas, né? E os 2 vade-mecums vão comigo para a prova. Por quê? Caso um seja confiscado, eu tenho o outro, né? E o temático, para mim, está sendo o principal, porque ele está bem ajustado, assim, para fazer a prova. Então, é só seguir a metodologia, né, que foi apresentada na revisão, na aula de revisão, e torcer para acertar a peça, que eu acho que no direito constitucional não vai ter muito empecilho, porque são 3 peças que são as mais cobradas. A gente tem aquele dia em que ação popular, mandado de segurança e ADI. Então, assim, eu não vou me apegar nos outros 3 remédios constitucionais que podem cair, porque eles não são tão pedidos, né? E a chance de cair um desses 3 mais queridos é muito grande. Então, sobre estruturação de peça, que é bem mais tranquilo para mim, eu vou focar somente nessas 3, elaborar aí pelo menos nesses 4 dias 2 vezes cada peça, para, em questão de estrutura, fixar bem. E nas questões discursivas, ter o controle emocional de fazer a interpretação e buscar, né? O principal ponto é saber buscar a fundamentação no vade-mecum. Então, utilizar esses instrumentos aí e torcer, né, para em um próximo vídeo trazer aqui o resultado para vocês. Aí eu venho, né, contar como é que foi minha experiência na segunda fase. É a minha primeira vez fazendo a segunda fase. Eu fiz a primeira fase 2 vezes, foi aprovado na segunda, e agora é a minha primeira vez fazendo a segunda fase de fato em direito constitucional. E vou trazer aqui para vocês em outro vídeo quais foram os aspectos que eu tive da prova, né, em relação a peça que caiu, o que eu esperava que fosse cair como peça. Peça, gente, a petição inicial, né? Dentro do direito constitucional só tem como ser petição inicial, ou então uma apelação, um recurso, né? E é isso. Vou trazer em outro vídeo para vocês os meus parâmetros de prova. Vou tentar trazer o caderno de questões também para corrigir junto com vocês aqui. E depois é só aguardar, né? Ver se realmente deu. Se não for o caso de ter sido aprovado, é claro que existe o luto, né? Eu não sou uma pessoa sem sentimentos. Existe o luto, vou passar o período de luto, mas eu entendo que ainda tem outras oportunidades. A OAB oferece a repescagem para as pessoas que não foram aprovadas na segunda fase, fazer novamente, mais uma tentativa. Então, caso eu não seja aprovado agora, né, de primeira, eu
preciso entender que o fato é que eu não me preparei adequadamente e preciso me preparar mais para, na próxima tentativa, tentar lograr o êxito, né? Então, vou ficando por aqui. Desejo uma boa sorte para todos os companheiros que vão fazer a prova também. A OAB, ela não é um concurso que existe uma competição. É claro que tem a classificação, né, de aprovados, primeiro, segundo, terceiro lugar, mas todo mundo que atinge a aprovação, o mínimo, né, para aprovação, ele vai conseguir, né, o seu requisito vai ser preenchido para que ele consiga fazer a inscrição nos quadros da ordem. Então, desejo uma boa prova para todos, né? E uma dica também, gente, se atentem ao horário de prova, principalmente aqui em Belo Horizonte, que o trânsito junto com chuva é horrível. Então, saiam cedo de casa, levem a alimentação de vocês. É claro, nada tão exagerado, mas é uma prova muito longa. Se atentem também na divisão do horário da prova, né? O tempo para fazer a peça, o tempo para fazer as questões. E fé em Deus que a aprovação sai e a gente vai gritar chupa FGV, igual o professor Litter do CEIS que fala, né? Então, é isso. Desejo uma boa sorte para todos. E depois da prova eu venho aqui para contar para vocês como é que foi essa experiência aí. Beleza? Até a próxima aí. Falou, pessoal.